Sejam muito bem-vindos a mais um Saúde Desperta comigo, Guta Maranhão. Hoje vamos falar sobre psicodélicos, a porta para o inconsciente, com Julieta Pontual, uma psicóloga sensacional que vocês vão amar, tenho certeza. É uma pessoa que eu amo demais, conheço muito, 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 uma queridíssima, e vocês vão adorar o bate-papo de hoje. E lembrando, curtir o canal, compartilhar, se inscrever, porque o que é isso aqui, hein, pessoal? Passar conhecimento, distribuir informação, desmistificar muita coisa, quebrar crença limitante, abrir a cabeça, expansão de consciência, saúde física, mental, espiritual, energética, o bolo todo. Então, quanto mais pessoas despertas no mundo melhor teremos para todos. Compartilhem, curtam para o YouTube entender que esse canal tem que ser passado adiante, as pessoas terem conhecimento, para a gente aumentar aí o logaritmo do YouTube, para a gente passar mais ainda, crescer e com isso conseguir expandir mais consciências, plantar mais sementes de despertar aí mundo afora. Lembrando também da Odara, aquela clínica que todos nós amamos. Quem não quer se cuidar, fica bela, plena, maravilhosa. A Odara é aquela clínica que tem tudo que a gente gosta. Tem tanta parte funcional, fisioterapia, parte de nutrição, aqueles injetáveis nutritivos maravilhosos, a parte estética, a parte também de educação física. Ela tem uma parte funcional, de exercícios maravilhosos lá. E tem a parte queridíssima de estética e holística. Tem justamente barra de axis, reiki, várias terapias holísticas no mesmo lugar. É a justa integração da medicina moderna, medicina ancestral, no mesmo lugar. A Odara ela tem franquias no Brasil todo, mas nós temos uma queridíssima, que é a nossa parceira, que fica em Pinheiro, São Paulo, e você tem 20% de desconto em qualquer procedimento na Odara de Pinheiros, usando o cupom GUTA20. Aproveite essa oportunidade de desconto. Aqui, tem um QR Code que vai direto para o telefone, o WhatsApp da Odara, que você pode marcar sua consulta, ver o que você quer fazer e conseguir seus 20%, sendo nosso ouvinte aqui da Rádio Paranormal, do YouTube, do Instagram. Cupom GUTA20, você ganha 20% em qualquer procedimento. Então, aproveita e faça o seu cuidado físico, espiritual na Odara. Cuidando sempre do corpício, da mente e do espírito sempre. E cuidando da mente, com a gente hoje, Julieta Pontual. Seja muito bem-vinda. Olá, Guta. Olá a todos os ouvintes que participam do seu programa. Estamos aqui, eu sou Julieta Pontual, como ela falou, sou psicóloga clínica, especialista em psicologia junguiana. Eu venho trabalhando com a questão da espiritualidade, com as questões holísticas, desde 82, quando eu iniciei com o Eduardo Maia aqui no Recife, astrologia tradicional, quando eu comecei a ter contato com cosmologia, tradição, mitologia, enfim. Né? E no caminhar do tempo, eu comecei a me desligar um pouco da astrologia e a me adentrar na psicologia analítica. E faz uns 3 anos, mais ou menos, Guta, que eu estou pesquisando e comecei uma formação científica, em pesquisa científica com a Faneros, em psicodélicos. E daí, nosso bate-papo hoje, como você falou, seria a possibilidade do psicodélico ser uma porta para o caminho do inconsciente. Não é? Aí vocês perguntam, poxa, psicodélico, inconsciente, psicologia analítica. Eu acho que o foco da gente aqui é esse, né? Então, assim, as pessoas estão escutando muito falar de psicodélico, né? Até mesmo que é o que tem mais moderno, né, em saúde mental, né? Onde se faz com os psicodélicos uma programação para TEPT, para compulsão, enfim. Tem vários tratamentos mentais, mas os psicodélicos também, que seria o nosso foco aqui, não é mais generalizado, é o processo de autoconhecimento. Porque na psicologia analítica, e daí é legal, né, esse diálogo entre a psicologia e os psicodélicos e a psicologia analítica, né, porque a psicologia que a gente pratica no consultório, aqui no consultório, é a analítica, onde o trabalho, né, de Carl Gustav Jung não é justamente a pessoa voltar-se para si,
né? Hoje, né, na modernidade, se fala muito na extroversão. A gente sempre está olhando o mundo das imagens, o mundo de fora, e se perde. Né? E a psicologia analítica, através dos sonhos, através dos insights, através de atividades de imaginação ativa, ela convida e traz o inconsciente, né? De forma, digamos assim, natural. Mas hoje em dia, como as pessoas estão muito acostumadas para fora, então fica difícil você olhar para dentro. Aí é onde entra o psicodélico, não é? Porque assim, quando você faz, não é, o uso de psicodélico, automaticamente os conteúdos do inconsciente eles emergem para a consciência. E daí dá para a gente fazer um trabalho de autoconhecimento. Necessariamente as pessoas não precisam ter sintoma nem nenhuma patologia. É muito interessante isso, Ju. Ju, gente, eu vou já confessar, Ju, aqui. A Ju é a minha psicóloga. Eu tinha que trazer a Ju. Ó, eu vou falar, eu ia dizer esse relato no final, mas já vou dizer, porque eu já comecei a chamar de Ju, é muita cara de pau, né? Pessoa íntima, assim. Gente, eu comecei a fazer uma terapia uns 4 anos atrás, tal, e não era a Ju, era outra pessoa, e eu comecei a comentar, tipo, energia, tal, e a psicóloga muito racional disse, não, energia não existe, tal, não sei o quê, a mente, tá, tá, tá. Eu digo, cara, mas eu sou tão paranauê, eu acredito total nisso, eu sinto isso, a energia tem tanta coisa além. Aí eu preciso de um psicólogo que tenha uma mente mais expandida, com menos crença limitante, que tenha mais acolhimento, né? Que possa me ouvir, me compreender e bater um papo e não ter esse julgamento de que isso não existe, não sei o quê, e compreender que essas coisas existem. E fui apresentada à Julieta, que até hoje é minha terapeuta, e graças a Deus eu estou muito bem, mas a gente continua para bater papo, né, Ju? Eu digo, Ju, eu estou ótima, mas bora bater papo. Aí aconselho a todo mundo, estando bem, estando mal, façam terapia. Olha, minha querida amada terapeuta está aí. E ela é maravilhosa. No final, ela vai deixar o contato de inscrição. E ela pode fazer online também. Ela mora aqui em Recife também, né? Igual a mim, mas a gente, pelo trânsito, pelas coisas da vida, terminou fazendo online pela praticidade. Às vezes estou em São Paulo, né? Então a gente faz online, que é mais prático, e consegue ter esse mesmo acolhimento, esse mesmo carinho, essa mesma atenção que a Ju é maravilhosa nisso. Eu não entrei na parte do psicodélicos para minha experiência, né? Comigo é só o bate-papo, mas a Ju tem esse conhecimento fantástico e eu achei super válido ela trazer para vocês, porque é algo que mexe com o inconsciente e algo que faz com que abra para você se enxergar. Né? Aí eu vou começar a fazer alguma pergunta, Ju, que na hora eu tive que relatar meu amor por você. E você, que é minha psi, minha terapeuta, que eu amo. Então, Uhum. gente, já confessei. Então, os psicodélicos, quais são os tipos de psicodélicos considerados na ciência da atualidade? Quais Olha, são eles, assim? Que tem uns que a gente meio que conhece, outros que a gente não sabe nem que existe, né? E estão aí também. na verdade, LSD, que Hoffman descobriu do esporão, né? Ele descobriu o LSD e depois ele experimentou aleatoriamente fazendo pesquisa, viu que os conteúdos do inconsciente emergeram e daí ele tem toda uma pesquisa. Aí então tem o LSD, tem o MDMA, o DMT, que é a substância que tem dentro da ayahuasca. Temos a psilocibina. A psilocibina, vocês conhecem que é desse cogumelo, né? O cogumelo mágico, né? Você falou aí uma coisa muito interessante, Guta, quando você falou de energia, né? Então, veja, na formação em pesquisa científica da Faneros, que é aqui do Brasil, em São Paulo, inclusive, o pessoal, né? Eduardo Chembre, ele traz a questão dos psicodélicos, né? Assim, dentro das pesquisas, que ele tem bastante experiências e experiência com os institutos internacionais, o Zona, enfim, da RAB, enfim, vários institutos internacionais que pesquisam saúde mental, não é? E essa pesquisa dos psicodélicos aqui, nós fizemos a formação, estava para acontecer o estágio já para a gente aplicar no consultório, onde tem que participar um médico, a psicóloga, enfim, para poder fazer esse acompanhamento.
E o que eu quero falar com isso é o seguinte: pasme, porque você falando de energia, e os cientistas, que a gente sabe que tem muitos cientistas que são crédulos, não é? Começaram a ver várias experiências, eu tive a oportunidade de vivenciar isso, vendo outras pessoas sendo aplicadas com psicodélico, não é? No contexto científico, tá? Em pesquisa, que emergem muitos conteúdos da espiritualidade. O incrível, né, é que pessoas que nunca tiveram nenhuma experiência, são até meio crédula com a questão da espiritualidade, e quando eles estão sob efeitos psicodélicos, eles têm uma sensação que estão como um todo, daquela comunhão, coisa bem da espiritualidade. Não é? E a energia, não é? Eu, nos anos 80, eu já, né, dentro dessa área holística de conhecimento, né? Eu ficava até meio acanhada. Uma vez eu fui convidada, acho que foi em 2012, mais ou menos, em participar de um seminário lá sobre Jung, né? E eu fui chamada para falar justamente sobre astrologia, né? Porque a psicologia que a gente pratica, Jung, foi ele o primeiro dentro da ciência a colocar, olha, acreditando ou não, aquele papai do céu, o inefável, Deus, eu chamo fui chamar para o Pai do Céu, ele acreditando ou não, na porta dele tinha escrito, ele está aqui. Né? E aí ele também pesquisou muito e estudou muito a física quântica. Então, assim, na época que eu fui para essa jornada junguiana, eu falando sobre astrologia, e o que é que as pessoas estão aí, né? E hoje eu falo com a maior tranquilidade, porque a física quântica vem comprovando, sim, que nós somos energia condensada, nós somos constituídos de energia, as mesmas moléculas que estão lá no céu, né? Então, assim, e energia vibra, e toda energia, tudo que vibra, chama outra. Se eu estou vibrando numa energia, funciona como imã, e eu chamo o que é que eu estou aqui. Então, assim, hoje a gente fica muito tranquilo. Eu acho que, assim, você falou pouco agora sobre a questão de algumas pessoas, inclusive profissionais de psicologia, dentre outros, que ainda ficam meio que energia, não sei o quê, mas não precisa acreditar, a coisa realmente existe, e vamos aproveitar isso, não é? Então, assim, eu na psicologia analítica hoje, não é? Eu, com Guta, por exemplo, com DMT, que é a ayahuasca, não é? Eu tive a oportunidade de vivenciar né? Fui com ela, porque a gente pode fazer, por exemplo, os psicodélicos, eles servem para tratar, inclusive, de patologia mental, mas no caso também serve como autoconhecimento, né? No caso de Guta, a gente fez algumas preparações aqui no consultório e foi lá na Aldeia da Vida, aqui em Aldeia, né? Em Pernambuco, e daí ela fez. Então, a gente pode fazer também um trabalho. Qualquer psilocibina, por exemplo, as pessoas usam aleatoriamente, mas quem quiser fazer um trabalho mais profundo, de autoconhecimento, de conhecer suas sombras, das coisas que precisam ser, digamos, arrumadas, não é? A gente pode fazer esse trabalho já. E também como prevenção, né? Prevenção, quando eu digo, porque tem pessoas que não estão muito preparadas, vão no uso recreativo e tem uma bad trip. Né? Então, assim, sendo acompanhada por uma pessoa que tem uma certa experiência, como, digamos, eu ou outra pessoa, não é? Pode aproveitar essa jornada, não é? Que é uma grande porta para o inconsciente, porque os conteúdos do consciente realmente emergem. Eles emergem, mas se a gente não tiver nenhuma orientação, a gente pode ter um breve tip, porque não entendeu. E esse processo é o seguinte: a gente faz 3 sessões de preparação, não é? No caso, é proibido o psicodélico hoje no Brasil, mas as pessoas que querem, elas dizem, olha, Julieta, eu quero. Aí eu não posso fazer aqui no consultório de forma alguma, mas eu posso acompanhar por lugar, como os lugares, e aí acontecer. Mas tem a preparação, porque aí serve como eu falei anteriormente, com a prevenção de não acontecer nenhuma bad trip e a gente aproveitar ao máximo, né? É Então, assim, interessante você falar isso, porque existe, infelizmente, muita coisa recreativa, inclusive a própria ayahuasca, que é algo que eu já fiz, né, algumas vezes, e uma vez fiz com você, né? Acho que foi minha segunda vez, se eu não me engano. Eu fiz uma vez há uns anos atrás, depois eu fiz uma vez com você, depois eu fiz outra esse ano. E eu fui assim, tipo de coração aberto, né? Vamos ver tal. E eu, graças a Deus, né, tenho minha terapia, né, bato papo, converso, vejo minhas questões, né, ninguém tem uma vida perfeita, plena, maravilhosa, feliz, tranquila, todo mundo tem problema, é normal, e eu tenho com quem debater meus problemas. Agora,
pessoas que não fazem terapia, não fazem acompanhamento, não fazem um estudo de comportamento e como se autoavaliar também, como se portar para o seu próprio benefício, né? Aquela coisa de educação, autorresponsabilidade e tal. Uma pessoa que não tem isso e vai de cara para uma experiência dessa é muito perigoso. Né? O acompanhamento é fundamental. A gente mesmo viu, né, quando a gente vai, tem às vezes 100 pessoas, às vezes tem 40, 20 pessoas, e tem gente que tem nada, né? Tem gente que não sente nada, tem gente que chora, parece que vai morrer, né? Tem aquele mil coisas assim negativas também que podem aparecer, aqueles, como falam, né, os monstros do inconsciente, né? Aqueles fantasmas de problemas e traumas que a pessoa teve, que nunca debateu com ninguém, que nunca discutiu o assunto, nunca colocou para fora, na hora da medicina vem com tudo e a pessoa não tem preparo emocional para suportar aquele peso. E tem lugares que até vendem, eu nunca vi, mas ouvi falar, que tem lugares que vendem tipo homeopatia de ayahuasca, para a pessoa levar para casa e tomar pouquinho, gotinho quando quiser. Cara, é para ser uma ritualística, né? É para ser um momento de celebração, de espiritualidade, com proteção áurica, energética naquele momento, não pode ser qualquer canto, qualquer lugar, e as pessoas usam de maneira recreativa, e isso é muito perigoso, né? É importante você falar dessas coisas do subconsciente que emergem na hora de um psicodélico, e a pessoa pode perder o controle, né? Que é um grande medo de muitas pessoas tomarem medicina por causa disso, né? Isso, porque justamente chama de trip, porque tem muitas coisas no consciente que a gente vem escondendo, 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 e quando toma substância, né, não tem como esconder que é coisa suja. Se não estiver preparada, é problema, né? Então, você falando, né, de cuidados, né, você falou aí que estão botando de conta-gota, é uma coisa meio complicada, porque eu acho que é uma coisa muito de caráter muito religioso, não é? Quando a gente estuda os psicodélicos, é a substância que tem no ayahuasca, é DMT, né? Que já se fez experiência, não aqui no Brasil, não tenho conhecimento, mas fora, no Zona, onde você extrai o DMT para poder dar dentro no espaço científico, né? E lembrando isso, Guta, você quando estava falando, eu lembrei do MDMA, que é a bala, né? A gente precisa ter muito cuidado, porque em estudos, né, os cientistas pesquisando várias pesquisas de ver os ingredientes do DNA, quando vai ver, tem todos os tipos de substância, menos o MDMA. É o psicodélico que ele realmente é que tem mais contaminante, porque realmente precisa ter cuidado, não é? Se quiser ter uma experiência com psicodélico, o interessante, o MDMA, por exemplo, em pesquisa científica se usa, mas é puro, sabe? Ele vem puro, 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 aí tudo bem. Mas, assim, recreativamente, nem para fazer um autoconhecimento, um caminho como se faz com a ayahuasca, não é? É complicado. Então, prefira quem... Né? Tem muita gente experimentando psilocibina, sim, porque aí, diferente de contaminante, é difícil, é a própria planta mesmo, né? O cogumelo, né? O fungo, e o ayahuasca também, né? A gente precisa ter cuidado, muito interessante isso, porque não é de qualquer jeito que se faz, não é? Tem tudo o preparo, tem a qualidade da planta, o armazenamento, né? Porque fica muito fetiche por aí, vamos lá para psicodélico, e daí uma panaceia, e daí de vez de a gente aproveitar, a gente tem problema, não é mesmo? Né? É um perigo. A gente vê pessoas ali quase tendo um troço, que eu digo, nossa, tá botando para fora tudo que é dor e sofrimento, mas aquela coisa, tá botando para fora, mas aquilo ali que deu uma reviravolta, um turbilhão mental naquele momento, para aquela pessoa processar isso depois, sem uma terapia, sem uma pessoa que possa dar um apoio psicológico real, né, é complexo e perigoso, né, eu acredito. Quando a gente faz atividades, né, que traz o inconsciente para emergir, sem psicodélico, dentro da psicologia analítica, como imaginação ativa, sonhos. Imaginação ativa, por exemplo, eu faço um trabalho de mandala da sombra, não é? Que quando termina, é feito em 3 etapas,
E quando a gente vai falar sobre, a pessoa vê o trabalho pronto, a atividade, se emociona bastante. Eu dou aula, né? Sou docente do Kiron, e, por exemplo, agora um mês, se passou outro, eu dou um módulo de religião, sincronicidade e alquimia, né? E daí eu fiz uma atividade, dessas atividades de imaginação ativa, e foi até online, porque tem pessoas de todo o Brasil. E assim, algumas pessoas, se não tivesse tido um preparo, elas se emocionaram bastante. Imagine com sob efeito de um psicodélico, né? Exatamente. No Brasil, como é que está a legalidade disso, autorização, em termos da parte terapêutica? Porque a parte xamânica, a gente sabe que a pessoa tendo acesso a uma tribo, né, autorizada, correta, e que possa fazer isso, a gente sabe que tem acesso. Mas na parte realmente da medicina. Pois é. Veja, nesse curso de formação científica em psicodélicos e saúde mental, é PAP, psicoterapia assistida por psicodélico, nós fizemos todos os módulos, durou mais de um ano, mais de 12 meses, e quando chegou na fase do estágio, porque a substância vinha, que seria psilocibina, MDMA, vinham de fora dos Estados Unidos, e aqui a Anvisa, toda a burocracia, tudo pronto, a Anvisa negou, né? Negou porque o Brasil ainda, infelizmente, fica, não é, com alguns, aí tem, a gente fala assim, mas aí tem por trás muita coisa, indústria farmacêutica, tem muita A coisa, gente nem pode falar muito aqui que o YouTube não não é, gosta. gosta, né? Então, mas assim, mas existem as suas, não é, assim, cientificamente comprovados seus benefícios, sim, não é? Então, assim, no Brasil, nós não fizemos os estágios por conta disso. Agora, eu soube, o mês passado, que na Paraíba, não é, a universidade, nós que fizemos todos os módulos, está na universidade, também fazendo pesquisa científica em psicodélicos e saúde mental, e estamos para entrar, nós, aqui em Pernambuco, em Recife, só foram 4 pessoas, 2 duplas. Eu, que sou psicóloga, e uma psiquiatra, Juliana Machado, e Vinícius, o psiquiatra, e Fernanda, que é outra psicóloga. No Brasil, nós aqui 4 estamos sendo preparados. Como a Anvisa negou, então a gente vai a possibilidade de a gente concluir, não é, o estágio lá na Paraíba, já liberando as outras matérias, sabe, as outras disciplinas que a gente já fez. É interessante assim a informação, porque esse que você falou especificamente é de um cogumelo que, até onde eu sei, não tem aqui. Por isso que ele vem Não, não, dos Estados Unidos ou não. é isso não. Veja bem, como é em pesquisa científica, tudo tem que ser muito medido e muito regulamentado, porque existe pesquisa científica com conexão com outras institutos de pesquisa, porque vão agregando as pesquisas de todos os países para ter essa plataforma maior da questão dos efeitos dos psicodélicos, sabe? Então, aqui no Brasil, ainda é totalmente, ainda realmente não é liberado. Até para pesquisa científica, é complicado. Né? Mas A gente está fazendo esse bate-papo 2024, 2025. Então, se você está vendo agora, a informação é essa. Se você está vendo em 2026, 2027, 2030, não sei, quando você está vendo esse vídeo que está aí no YouTube, então pode ser que já tenha sido regulamentado, pode ser que a gente já esteja com isso aí já à disposição de todos, né? Espero assim que esteja, mas obviamente com seriedade, porque como você falou, né, as pessoas têm a vontade demais de fazer coisas por conta própria e coisas de certa forma perigoso, delicado. Não que seja perigoso, mas que seja uma coisa delicada que a pessoa realmente saiba o que está fazendo. Então, se disseminar com facilidade, as pessoas vão utilizar de maneira recreativa e o intuito não é esse, né? O intuito é medicinal. é tipo assim, não é? Como os institutos de lá internacionais, eles têm, como é tudo muito medido em pesquisa científica. Então, eles têm que mandar a substância que estava lacrada para ter a fidelidade da substância, sabe? Pura. Então, não é aleatório de pegar-se aqui não é que seja, é a psilocibina, que tem o cogumelo que chama mágico, não é? Que é o psilocibina. Uhum.
que tem a psilocibina e esse cogumelo mágico, sabe? É, porque ele já viria isolado, né? Mas então fala do psicodélico e sua ação, né? Como a pessoa que vai consumir aquilo, o que ela meio que deve esperar. Obviamente, cada ser humano é diferente, mas como ele consegue fazer esse acesso ao inconsciente? Bom, deixa eu te falar primeiro como é que faz o processo, quem quer ter essa experiência de forma mais segura, né? Se costuma fazer 3 sessões de preparação, ou seja, a pessoa vem aqui no consultório, fala o interesse, fala, olha, eu quero experimentar um psicodélico, psilocibina, e daí eu digo, olha, ele faz as questões, o que é que está trazendo, o que é que está levando a ele a querer, né, experimentar. Então, 3 sessões para isso. Aí temos a sessão, no caso, aqui no consultório não pode ser, mas a pessoa escolhe, por exemplo, um campo, uma coisa lá e quer que eu acompanhe, eu vou, sim, por segurança, tá? Para apoiar aquela pessoa. Então, ela tem experiência, né? Os psicodélicos, por exemplo, psilocibina é de 7 e 8 horas de duração. Não é? Então, assim, fica acompanhando e depois que tem, logo que o efeito vai saindo, logo no outro dia, se possível, a gente vai fazer já tem a preparação, depois tem a experiência e depois a gente tem o devolutivo. Então, a gente vai depois, o retorno disso, aí vai ver quais foram as experiências e vai fazendo esse trabalho. Então, existe um processo. Não é? E dentro desse processo, não é que quando a pessoa toma substância, indicado que a pessoa. Isso não é, a gente não está falando de modo recreativo aqui, tá? É de autoconhecimento. Então, é que a pessoa está ali consigo mesmo, se possível, tampando o olho. A gente tem uma playlist dessas 8 horas, que tem a playlist da preparação, porque os efeitos da substância, eles cai no pico, desce. Então, a gente vai medindo esses horários para a gente ter a playlist ação, da ambientação, depois tem você do relaxamento, depois tem quando a substância, porque olha, eu estou falando aqui em doses muito altas, tá? Em doses altas científicas, né? Quando a gente vai aplicar, quando não é dentro de uma sala assistida pelo médico, porque tem que estar tirando pressão, né, vendo temperatura de 2 em 2 horas, de meia em meia hora, depende da necessidade, porque a dose é muito alta. Eu estou falando aqui que tem para tratamento de transtorno, de ansiedade, compulsivo, TEPT, depressão refratária, né? E quando é de autoconhecimento, essas doses são menores, tá? Mas a duração do tempo não difere muito. E no meio desse tempo, quem quer, por exemplo, eu tomo uma dosagem X e depois de 2 horas, se eu quiser, eu posso, como no ayahuasca, em cerimônia de ayahuasca, também você toma o chá e depois de 2, 3 horas, quem quiser pode repetir a dose. Assim também acontece dentro do consultório, dentro dos psicodélicos, sabe? Então, os efeitos vêm, não é? Você, quando está concentrado, está preparado para o que pode vir, não é? Qual é o interesse, né? Você focar, é como a gente vai para um oráculo, né? A gente vai para um oráculo, o Buda vai para o oráculo e não vai à toa, vai dizer, olha, eu vou para o oráculo porque eu quero saber disso, né? E é legal a experiência como, por exemplo, tem algumas coisas na minha vida que estão tão aqui embutidas e eu não estou sabendo lidar direito. É preciso colocar na mesa, posto os pratos, para ver como é que eu vou arrumar. Então, assim, isso, quando eu vou assim, já com uma intenção, não é? Então, assim, sempre, a gente dificilmente tem uma bad trip. Pode ter dificuldade, né? Mas sabe que aquela coisa pode vir. Por exemplo, eu tenho um trauma muito grande de infância. E eu vejo que dentro da minha terapia eu estou ali, a coisa não sai, então eu vou fazer, eu quero ter essa substância, eu vou, porque amplia a consciência de uma forma. O que é ampliar a consciência? Né? O processo terapêutico é de autoconhecimento, é o processo de individuação, como eu falo em Uno. Então, para poder a gente se tornar inteira, a gente tem partes da gente que a gente sempre está querendo botar ali, a gente não aceita,
conta da sociedade, por conta, né, dos padrões rígidos, das crenças limitantes, e ali dali a gente vai juntando lixo dentro da gente e a gente vai adoecendo, a gente vai apodrecendo, a ponto que tem pessoas que depois de um certo ponto paralisam. E a partir do momento que eu tenho conhecimento daquilo, ampliar a consciência, eu me afastar dos sentimentos, dos afetos, sentimentos não, perdão, dos afetos, e poder ter contato com aquilo, porque vai perdendo força. Não é? Digamos aí, Guta, me diga uma sombra aí de qualquer pessoa que normalmente as pessoas, vamos falar no inconsciente coletivo, elas negam, por exemplo. Pode pensar em alguma coisa aí, digamos. Ai, não sei, tem tanta crença limitante. Eu acho assim que o que eu me preocupo, assim, não comigo, que eu falo tudo, né? Eu sou uma pessoa muito que não tenho frescura. E graças a Deus não tenho nenhum trauma de infância grave, não tenho, graças a Deus. Mas assim, tem pessoas que têm traumas significativos de violência, né? Então, e tem coisas que elas às vezes eram tão pequenas que não lembram. E eu, como faço hipnose, né? Sou hipnoterapeuta, tem pessoas que eu, na hipnose, na regressão, puf, soltam coisas que não que elas meio que lembravam, mas fazendo de conta que não lembrava para poder não expor. E assim, numa terapia de conversar, numa hipnose, para estar só naquele momento tranquila, né, deitada, de olho fechado, consciente, mas sobre um relaxamento profundo, ela desabafa aquilo e a gente bate o papo daquilo. Mas no psicodélico não é bonitinho assim. No psicodélico é uma tapa na cara, beife. É o negócio logo acontecendo, a dor logo vindo, o sofrimento logo meio que vivenciando. É uma coisa muito mais agressiva. Se a pessoa não tiver um controle emocional muito grande, não tiver cuidado disso anteriormente, é muito delicado. Tem muitas pessoas que têm traumas aí de infância que deixa para lá, né? E é bronca. Que estão vindo a gente aí, né? E a gente pensa que não é muito comum. É muito comum. Muito, 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 muito abuso É, infantil. muito. Muito, Já vi muito muito, paciente com abuso. muito, 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 muito. É uma coisa muito corriqueira, isso pelos pais, por parente próximo. Às vezes é outra criança, né? Às vezes é outra criança um pouco mais velha. É, Às vezes mas quando é um adulto, traumatiza até mais, é não é? Mas pior. tem também dessa de criança mais primo, mais velho, essas coisas tem, não é? E aí, veja, eu dei esse exemplo aí, uma coisa, porque é uma coisa muito presente, é a história do abuso, não é? E o abuso não é só as mulheres, crianças, meninas que sofrem abuso, os meninos também sofrem, mas assim, tem casos, inclusive, não é, de abusos de meninos. E tem abuso de menina até pela própria mãe, é incrível, né? Então, digamos, falando de psicodélico, essa coisa está muito enrustida em mim, tá? Digamos que eu vou fazer uma experiência com psicodélico recreativa, tá? E os conteúdos do inconsciente, como o Guta disse, eles não batem na porta. Com licença, eles simplesmente invadem, tá? Eles invadem de tal maneira que não pede permissão, né? Então, assim, no efeito psicodélico, eu não tendo lidado com esses afetos meus, porque aí eu tô até esquecida disso, aí quando chega, bate uma bad trip, mas não, porque os conteúdos do inconsciente é engraçado, porque eles não falam as nossas linguagens, a nossa linguagem. Eles têm uma linguagem própria e metafórica, tá? Então, pode, de repente, numa bad trip, a gente está falando a questão de um abuso, tá? Pode aparecer, digamos, não é, um monstro, algo muito querendo me comer, eu me perco ali, eu não sei o que, se eu não tiver tido uma preparação, se eu não tiver tido um trabalho prévio, né? E tanto é que eu digo, olha, para a gente fazer isso, né, pelo menos no modo científico, é bem rígido, a gente tem que ter pelo menos 3 sessões de preparação, né? Eu acho que, assim, esse teu programa hoje, eu acho que está sendo muito panaceia também tudo, né? Como você é uma pessoa séria, né? O pessoal do Paranormal, não é? E eu acho bacana a gente instruir as pessoas. É bacana, sim, fazer um processo de autoconhecimento, e aí é quando eu faço o link entre a psicologia analítica e os psicodélicos.
como as pessoas, como eu estava dizendo no início do teu programa, não é? Elas têm dificuldade de olhar para dentro, não é? Quando eu vou dentro de um consultório fazer o processo, sim, sonhos eles falam, mas muitas pessoas estão tão, sabe, desconectadas que logo que acorda, abre logo o olho, já pega logo o celular, tchau, que esquece o sonho, não anota. Sim, incrível. Falando de sonho e os psicodélicos, eu acho que o mais interessante dos psicodélicos é isso. Como eu falei agora, você sonha, se você não anota, não grava, não fala para alguém, ou quando o sonho é muito forte, você esquece. Quando você vai tomar café, você já não esqueceu, só lembra que sonhou. E o engraçado, são resultados de pesquisas científicas feitas já há algum tempo. Você faz a experiência com psicodélico hoje, tá? Depois de um ano, porque você fica consciente. Se você perguntar o que aconteceu ali, a pessoa vai lembrar. O sonho você esquece. Então, como eu estava falando, o link. Como as pessoas têm muita dificuldade em entrar em contato com os conteúdos do inconsciente, os psicodélicos é uma porta. Porque aí, sabe, a resistência da gente, porque a gente tem muito medo. Eu não sei se você já conheceu pessoas que, às vezes, eu já conheci muitas pessoas, assim, inclusive amiga minha, que não toma uma taça de vinho, um copo de um chopp, uma cerveja, pelo fato de ter medo do que é que vai acontecer com o efeito da bebida. Ou seja, pessoas que elas são muito presas, tamponam muito, com medo de entrar em contato com os conteúdos do inconsciente, aí é que tá, né? Então, pessoas assim, por exemplo, dentro do consultório, não é? Pessoas que querem, e já aconteceu isso, poxa, eu quero acabar essa minha resistência. Você, por exemplo, faz hipnose, mas você não percebe que tem pessoas que você não consegue de jeito nenhum hipnotizar? Uhum. Então, assim, aí os psicodélicos não têm resistência, amiga. O psicodélico bateu a química, porque eles vão o quê? Eles vão pegar os receptores, não é? E o receptor é a coisa neurológica e faz com que você não tenha controle É. sobre o que é que vai sair do inconsciente, que ele chega mesmo, sabe? Você não tem controle com o que vai chegar, né? Porque essa palavra controle é delicada, porque as pessoas podem achar. Uma amiga minha, uma vez, eu fui comentar, digo, eu vou tomar ayahuasca, tava lá, nossa, eu tenho medo de ficar louca, tirar a roupa, ficar correndo pelada. Eu digo, tá louco? Claro que você não faz isso, não é assim. Você tem controle de suas ações, você não está descontrolada, você não tem controle do que vai vir na sua mente, porque é a porta do inconsciente, né? Como foi falado aqui desde o começo. Abre informações, mas você está sob o seu controle. Você quiser levantar, você levanta, você vai fazer xixi, você volta, você senta, você fecha o olho, você deita, você vai beber uma água, você está totalmente ligada no que está acontecendo, mas você fechar o olho e concentrar lá, blá, 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 informação atrás da outra. Então, até para não causar esse pânico, né? Que tem pessoas que têm pavor porque acham que vai ficar louca, descontrolada. Com bebida, algumas pessoas ficam, né? Mas, enfim, acho que é outra situação. Os psicodélicos, eles vão mais profundo, né? No seu interior. E assim, é interessante, você fica totalmente consciente. E é por isso que pode passar um ano, a experiência é tão forte que você chega, você lembra de tudo que passou. É reveladora, né? Ela revela coisas assim que você nem Isso. lembrava, e nem E daí, sabe também. assim, a gente primeiro ter esse início do processo de autoconhecimento para não ir de cara, sabe? E eu acho que o pós é fundamental também, viu, Ju? Porque o prévio, para quem tem angústias, tem problemas e precisa ter, no mínimo, um bom senso de equilíbrio emocional para suportar aquelas informações, ponto um. E ponto dois é a pessoa ter um pós, né? Quem, Porque isso, quem quebra. bater o papo, discutir o assunto, porque assim, o psicodélico, ele chega a ser mais claro do que um sonho, porque um sonho você não lembra, o psicodélico você lembra. Você está acordado, consciente, quando você está tendo aquelas revelações na sua mente. Então você consegue sentar e falar, e falar, e falar, o máximo que você puder falar para a pessoa, né? Eu acho que você falar para um amigo é legal, mas você fala para um terapeuta
tendo em comparação, porque ela pode vir com muito mais ferramenta para sua cura, sua ajuda, seu esclarecimento. Tem coisa que eu discutia com você, inclusive, que eu pensei de um jeito, você interpretou de outro. Eu digo, opa, não vi desse jeito, mas que bom que você falou, porque agora eu vou pensar dessa maneira que eu acho que realmente tem mais sentido, né? Uhum. Então, para mim, o prévio é importante, mas o pós também, Os para autoconhecimento. importante. Na verdade, o protocolo é assim: integração, perdão, preparação, experiência e integração. Como na preparação são 3 encontros, na integração também são 3 encontros. E no tratamento mesmo, você faz isso de 15 em 15 dias, são 4, você tem que tomar 4 vezes, no espaço de tempo cronometrado. Digamos, eu faço 3 sessões de preparação, experiência, 3 de integração, e depois eu já marco para fazer, fica fazendo acompanhamento normal, para fazer novamente mais 3 preparação, mais uma experiência. Aí a gente está falando aqui, digamos, se eu tivesse um TEPT, tá? Um trauma pós-traumático, né? Um trauma muito grande, e daí eu estou num tratamento mesmo, tivesse liberado aqui no Brasil. Eu teria que respeitar esse protocolo, sabe? Mas existe o protocolo, mas também tem a própria vivência, né, do ser humano e poder falar, porque cada experiência é uma experiência, e você ter acesso ao seu inconsciente é algo que eu acho que é um presente, mas tem que ser visto como um presente e para ser avaliado, estudado, ressignificado quando é alguma coisa negativa, e trocado, né, com uma pessoa que possa lhe ajudar nas Isso, questões. isso. Vejo como esse assunto de psicodélico é tão vasto, a gente falou muito, pouquíssimo aqui, mas acho que já dá para fazer alguma, não é, reflexão às pessoas. E eu estou tentando falar aqui também de modo bem científico, não é? Porque, assim, é proibido, eu como sou psicóloga, até mesmo psicóloga não precisa, nem pode estar medicando, né? Ou, digamos, passando nada para poder o outro fazer, né? Nosso trabalho aqui é mais de acolhimento. Só que a gente, Isso. mas eu não posso indicar nada, né? Mas assim, as pessoas por livre-arbítrio, eu tenho, né, o dever, na verdade, de acolher. E se eu tenho conhecimento e experiência, porque a gente tem que abrir muito a nossa janela de visão, nós que trabalhamos com a alma humana, não é? Então temos preparada para tudo. E os psicodélicos estão aí, eu acho fantástico, sabe? E eu acho que esse trabalho aqui no Brasil, as pessoas, né, tem muitos profissionais na nossa área da psicologia, da psiquiatria, de neurologista, né, da neurologia também, não é? Assim, fantástico com os resultados, mas a gente tem que respeitar também as leis, não é? É como você diz, o YouTube é bem assim, né? Quer que a gente seja bem, e tá certo, né? Porque a gente, queira que sim, queira que não, a gente faz parte de um sistema, né, Guta? Pois Mas é, essa Matrix, né? Só que não é tão querida, mas enfim, a gente pode nem falar mal que a gente está dentro dela, tem que participar também, porque a gente é gente, né? Tá nessa. E em relação à medicina, é também interessante falar, obviamente, que existe, dependendo da situação do paciente, é interessante uma medicina normal, assim, normal é ótimo, né? Uma medicina alopática mesmo, dada por um psiquiatra, uma medicina de farmácia, que dependendo da necessidade, seja aplicado, né? E quando o paciente for para o psicodélico, tem que parar um tempo, enfim, e é bem interessante um acompanhamento psiquiátrico também, caso o paciente já seja o usuário de alguma medicação controlada. Também tem esse fator, né? você falar isso, a gente não tinha tocado, né? Porque nem todo mundo pode tomar psicodélico, né? Você tem que ter uma avaliação, porque tem pessoas que têm alguns sintomas, não é? Tem algum transtorno mental, que aí o inconsciente
digamos, no âmbito da psicose, por exemplo, o inconsciente já está sempre batendo na porta, não, já está sempre invadindo, já está sempre se expondo, não é? Então, assim, é responsabilidade bem interessante isso, né? Não é uma panaceia, né? Mas foi bacana. Tem que ter esse equilíbrio, tanto da parte medicina, que a pessoa já esteja tomando, né, fazer aquele equilíbrio, ou falar com o psiquiatra para diminuir a dose, ou parar de tomar, enfim, não sei. Tem que ser a orientação da pessoa que está proporcionando esse efeito. E a sua parte terapêutica eu acho fundamental. Até vou brincar assim, um pouco na minha experiência, porque eu acho que eu já falei aqui algumas vezes, né, sobre a ayahuasca, que foi a minha experiência, e eu fiz meio que, não foi curiosidade, mas foi tipo expansão de consciência, alguma coisa assim de evolução espiritual, uma conexão com a terra, com Gaia, com a mãe natureza, aquela coisa do vivenciar uma experiência, vamos dizer, extrafísica, né? É algo muito bonito. E eu tive uma experiência que, interessante você falar, eu tenho pressão baixa, então na primeira experiência eu tive uma pressão muito baixa. Eu achei que eu ia entrar em coma, digo, nossa, eu vou entrar em coma, porque nem estou sentindo meu pulso, eu estou ficando muito pressão baixa, quer dizer, uma pessoa que não tivesse um acompanhamento, que fosse já muito nervosa, podia ter um troço ali, né? Podia ter uma angústia muito grande, porque achasse que realmente quer morrer. E então era bom um acompanhamento para uma pessoa que tem essa ansiedade um pouco maior. A minha segunda experiência foi quando você foi, e eu não senti nada. Então, você ficou tratando minhas frustrações porque eu não senti nada. Não sei se você lembra que eu fiquei super tristinha. Eu digo, nossa, eu fiquei esse tempo todinho aqui, não senti nada. O povo sentindo tudo. Eu digo, nossa, não senti nada. Então, é porque é para eu ter paciência, é para eu poder tratar e refletir que naquele momento eu não precisava de nenhuma informação. Então, eu tive, né, uma conversa com você. Você diz, ai, Guta, tenha paciência. De repente, a força da natureza, né, que é o que eles falam na cerimônia específica que eu fui, disse, não, é a conexão com a natureza, então, se ela não passou nenhuma informação, é porque você não precisava ter nenhuma informação, é só ter paciência e entender. Uma coisa que você me fala sempre é respeitar Cronos, o tempo, né? Tem coisas que a gente quer, tem ansiedade, e quer informação, quer uma experiência, ou quer uma informação realmente, uma revelação de alguma coisa, às vezes você não tem nada. Poxa, que frustração, não tem nada. E às vezes é isso mesmo, ó, tapa na cara, fica quietinha, aguenta, que não é para tu ter mais experiência agora, é só para você continuar a sua vida, tenha paciência, que as coisas vão acontecer quando tiverem que acontecer. E minha última experiência, eu fui assim, foi esse ano, 2024, agora, né, eu fui assim, de boaça, digo, já tive um monte de coisa, já tive nada, o que vier hoje é lucro, eu gosto das músicas, eu vou aqui curtir o ambiente, eu fui com uma amiga, tranquila, e foi muito bonito, porque eu tive coisas muito bonitas, e foi muito tranquilo, e foi uma experiência muito, muito, muito reveladora para mim, e foi maravilhoso. Agora, aquela coisa, né, e eu, no dia seguinte, já, Ju, deixa eu te contar, já liguei para a Ju, já contei tudo, a gente já fez a sessão ali, para contar as coisas, e ela compartilhar do seu conhecimento diante do que eu tinha visto ali, o que ela achava que encaixava para a minha vida, e o quanto é importante, tanto na mega informação, a informação zero, informação linda, é interessante o acompanhamento do terapeuta para você ter esse feedback e você poder ressignificar e ter essa experiência muito mais forte, validada, para seu consciente conseguir absorver aquela informação do seu inconsciente, né, que está sendo revelada, pá, na sua cara de uma vez só. Ô, Guta, uma coisa que você falou interessante para as pessoas que estão te escutando, que estão escutando a gente, nos vendo, quem toma qualquer tipo de substância psiquiátrica, algum remédio, se for fazer uso, é bom realmente perguntar ao psiquiatra, e no dia não pode, tem algumas substâncias que a Acho pessoa... que são 2, 3 dias que parece que não pode, tem que parar, tem uma ordem dessa aí. Eu não sei, tem que ver. Substância no dia de manhã não toma, depende também do transtorno, dos dias, e tem pessoas que realmente não é indicado. Não dá. Tem gente que não aguenta, não, a lapada, não. Que às vezes é lapada, às vezes vem pá. Ai, dependendo da situação, porque o inconsciente vem com tudo. Ai, Ju, foi maravilhoso, amei nosso bate-papo. Deixa para o pessoal sua rede social, seu contato. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, mas quem estiver ouvindo
pela rádio, já anota que a Ju vai falar agora o contato dela, para quem quiser fazer terapia, não só pré, pós-psicodélico, mas também terapia de psicologia. Ô, Guta, olha, na verdade eu tenho quase nada de rede social, né? Eu Eu tenho sei. a underline Julieta, eu tenho uma pessoa que faz, mas assim, eu quase não posto nada, e meu contato mesmo é mais pelo WhatsApp mesmo, né? Mas quem quiser conferir também, minha rede social ali no Instagram é esse, tá? É essa rede. Mas esse pouquíssimo. É pontual, ponto Julieta. Como é, Ju? Underline, próximo é underline, pontual. Eu nem. Olha, tá vendo como eu sou péssima? Que mico. Não, Ju, se preocupar não, que eu vou pegar lá e vou botar. Julieta Pontual, acha você. Quem tiver aqui no YouTube, eu vou copiar o link, vou deixar já o link pronto, colocar na descrição, porque aí você não precisa nem procurar o nome. Já clica lá, eu clico, já vai direto para o Insta. Lá você fala com a Ju, você tem pede o contato dela, fala com ela, quem quiser fazer terapia com ela, lá recebe online, né, do mundo todo, quem quiser, que eu super recomendo, inclusive a minha terapeuta, que eu estou tendo um prazer muito grande de estar aqui com vocês. Muito obrigada, um beijo grande, prazer enorme ter você aqui. Eu também, Guta, obrigada. Vocês estão assistindo e qualquer coisa a gente está por aqui. Um beijo grande, viu?